Eu sou o professor Jonas e vou tratar com você, a partir de agora, um pouco da história do Brasil. A partir de hoje você vai começar a conhecer um pouquinho mais sobre a história do seu país, a história do nosso povo, a história que começa a partir da chegada da família real portuguesa para o Brasil. A chegada para nós, para os portugueses, a fuga da família real portuguesa. Momento difícil em que passou a população portuguesa e que, por consequência, fomos, de certa maneira indireta, beneficiados por ela. A chegada da família portuguesa ao Brasil, ela tem uma repercussão importante, porque há muito se tentava aqui no Brasil a independência do país. E a chegada da família real portuguesa aqui serve como um divisor de águas. Ela é, digamos assim, o fator que vai influenciar de maneira decisiva a essa condição, né, da emancipação política do Brasil colônia para um Brasil nação, um Brasil independente, desvinculado dos laços de Portugal. Essa é a história que você vai conhecer a partir de agora. Vem comigo e eu vou explicar para você, ponto a ponto, devagarinho, quais são os fatos, quais são as ocorrências que surgem durante esse processo histórico que vai de 1808 até 1821. Está pronto? Está pronta? Vamos juntos. Muito bem, turma. Temos aqui o fator, a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Tem seus antecedentes. Os antecedentes mais importantes estão voltados para a vontade nacional, a vontade da população daquela época em ter o Brasil mais independente de Portugal, que naquele momento histórico era a nossa metrópole. A gente sabe que essa situação ocorre em razão do Brasil ser uma colônia portuguesa. Tá? Contudo, sabe que sempre que existe uma dominação muito forte de um povo sobre o outro, ao longo dos 300 anos após a descoberta do Brasil, né, a ocupação do Brasil, já aqui no Brasil havíamos nascidos, já seríamos nacionais, aqueles que nasceram aqui, e que, de certa maneira, não estava tão satisfeito com a presença portuguesa aqui. A razão pela qual havia um movimento no sentido de buscar uma independência. Mas a independência é um assunto à parte. A independência do Brasil vai acontecer em 1822 e ela vai ser uma separação que de verdade não vai ser total, como aconteceu com os países latinos, os países da América Latina, que eram vinculados à Espanha. Os países da América Latina houve a independência e eles se transformaram em repúblicas. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós vamos ver nascer uma monarquia. Isso significa que o Brasil fica independente, mas continua ligado a Portugal por seu filho, Dom Pedro I, que na época ficou aqui no Brasil. A história da independência do Brasil está vinculada diretamente à vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e pelas medidas tomadas naquele período por Dom João. Naquele momento, em 1808, Dom João não era rei de Portugal, ele era príncipe regente, filho de Dona Maria I. Ele será vamos dizer assim, o protagonista dessa história. Muito mais pelas medidas tomadas por Dom João, que na época era príncipe regente, aqui no Brasil, que fez com que a nação, né, a região, o território, passasse a ter maior condição de estabelecer-se como nação propriamente dita, como país, né? Ou seja, a chegada da família real portuguesa ao Brasil é um processo de transição da condição de colônia para a condição de nação. Esse processo de dependência ele vai culminar lá pelos anos de 1820. Ou seja, nós vamos ter aqui no Brasil a presença de Dom João VI de 1808
a 1821, para ser propriamente dito. Mas ocorrem alguns movimentos lá em Portugal, que é conhecida como a Revolução do Porto, onde a burguesia comercial portuguesa, né, na região do Porto, Porto é uma província que existe até hoje em Portugal, né, é uma cidade, hoje é uma cidade, nessa região do Porto, nós vamos ver acontecer os movimentos liberais. Esses movimentos liberais que aqui a gente está apontando são aqueles movimentos que você já estudou, do iluminismo, do qual uma parte da sociedade pretende transformar a monarquia em república. Então, esses liberais estão ligados à burguesia, querem maior liberdade comercial. É esse setor da sociedade europeia, portuguesa, que são comerciantes, querem maior autonomia de mercado, maior autonomia, maior liberdade para comercializar. São esses setores que vão pressionar a monarquia portuguesa para, digamos assim, que Portugal evolua no sentido de existir um chamado capitalismo. É bom lembrar aqui que já ao final do século, já no século XIX, a Revolução Industrial estava em franco desenvolvimento e Portugal fazia resistência, a monarquia portuguesa fazia resistência. Esses liberais, como o nome já diz, né, liberais pressupõem liberdade, pretendem mudar esse conceito. Para os portugueses liberais significava maior liberdade e para a liberdade comercial, como aconteceu na Revolução Francesa. Mas para o Brasil significava uma recolonização. Na medida que eu vou explicando para vocês, vocês vão perceber o que eu quero dizer com isso. Por que para nós um movimento de maior liberdade em Portugal geraria para nós uma recolonização? Vamos avançando. Eu quero aqui, antes de mais nada, apontar para vocês as causas que levaram a família real portuguesa a vir para o Brasil. Isso se dá no século XIX. Napoleão Bonaparte era imperador da França, ele queria conquistar toda a Europa, ele já havia conquistado boa parte dela e, para tanto, ele derrotou os exércitos desses países que fizeram resistência. Você deve ter estudado, evidentemente, o Império Napoleônico, já tem essas referências, sabe que Napoleão Bonaparte era um exímio general, capaz de vencer muitas batalhas, conquistou o poder político na França e ele estendia o poder político da França à região europeia, ou seja, tentando conquistar novos reinos, naquele sentido de ampliação e domínio territorial para se criar de fato um império, não apenas um mero reino, mas um império que dominasse os reinos vizinhos, que dominassem os mares, o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, ampliando seus negócios, transformando a França numa potência econômica, numa potência militar, marítima. Esse é o espírito de Napoleão Bonaparte, e o Império Napoleônico tem esse espírito, e para isso ele precisava vencer a Inglaterra. A Inglaterra estava no caminho de Napoleão Bonaparte, assim como outros reinos importantes, mas no contexto da história de Portugal e da nossa história, Napoleão Bonaparte é, digamos assim, o pivô que faz com que a monarquia portuguesa venha para o Brasil. O que Napoleão vai fazer, você também deve ter essa informação, já estudou com certeza, você sabe que como a Inglaterra é, de fato, uma potência marítima, tem uma capacidade de mobilização dos seus exércitos e também da sua frota marítima, uma fortaleza marítima, a Inglaterra consegue uma soberania marítima sobre Napoleão Bonaparte. E a Inglaterra é, de fato, o inimigo número 1 a ser batido por Napoleão Bonaparte. O que ele vai fazer então? Como ele não consegue vencer a guerra através das armas, porque
a Inglaterra é muito bem armada, né, em seu enfrentamento, Napoleão vai desenvolver então uma outra política, vai tentar estrangular a Inglaterra através da proibição dos países europeus em comercializar com os ingleses. É o chamado bloqueio continental. O bloqueio continental foi estudado por vocês, nós vamos avançar aqui um pouco mais para entender um pouco melhor. Notem, o bloqueio continental é exatamente isso aqui, a proibição dos países europeus. Aqui você está vendo o continente europeu, isso tudo pertence ao continente europeu. Aqui está a Europa Oriental e aqui nós temos a Europa Ocidental. O que Napoleão faz? Ele decreta a proibição dos países que estão vinculados, aí estão sob seu domínio, de comercializar com a Inglaterra, com o Reino Unido, com a Grã-Bretanha. Eu vou pular aqui, neste momento, o nosso mapa para que você entenda, em primeiro lugar, o que é a Grã-Bretanha, o que é a Inglaterra, o que significa esse bloqueio continental. Notem, a Grã-Bretanha é tudo isso aqui. Ó. A Grã-Bretanha é composto por esses países. A própria Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. A Irlanda, aqui no nosso mapa, ele aparece como a República da Irlanda. E aqui nós temos Irlanda do Norte. Essa definição de República da Irlanda e Irlanda do Norte é uma definição contemporânea, moderna, do século XXI. Né? Foi agora em 2013 que houve a separação dessas duas regiões. Mas isso aqui é uma grande ilha. Na verdade, a Irlanda era tudo isso. Hoje ela está dividida em Irlanda do Norte, República da Irlanda, melhor dizendo. Então, mas antes de ser tudo isso, isso aqui era o Reino Unido. Hoje o Reino Unido é País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Temos aqui, então, esse conjunto de ilhas que está aqui, né, colocados, pertence à Grã-Bretanha, pertence à Inglaterra. Estamos tratando desta região. Esta região é soberana política, mercantil e militarmente. Voltando ao nosso mapa, nós vamos ver aqui que o bloqueio continental impede que esses países europeus tenham contato econômico e político com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido. Então, a ideia é isolar a Grã-Bretanha, isolar a Inglaterra, mercantilmente falando, comercialmente falando, e obrigar os países da Europa, todos esses que estão sob domínio de Napoleão, a negociar diretamente com Napoleão. Então, todas essas terras passam a negociar somente com a França, estrangulando a economia inglesa. E aí nós vamos observar que o bloqueio continental vem por aqui. Você percebe que também tem aqui um bloqueio continental no mar Mediterrâneo, um controle do Império Napoleônico aqui, ao sul da Itália. Notem que chega até o comércio marítimo não se dá com a África, ou seja, é um domínio marítimo muito importante que Napoleão tem com o bloqueio continental, exceto aqui, notem, Portugal, a nossa Portugal, o Portugal que nesse contexto não está sob domínio napoleônico. Esse país, o Reino de Portugal, não está sob domínio napoleônico. Esse é o ponto. Então, nós temos aqui uma condição política importante que vai importar na fuga da família real portuguesa para o Brasil. Nessa época, turma, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João. Disse a vocês alguns minutos atrás que Dom João é o governante. Dom João é governante e Portugal, nesse momento histórico, ele é aliado da Inglaterra. Dom João fica numa situação muito difícil, porque o decreto de Napoleão diz o seguinte: se fizesse o que Napoleão queria,
os ingleses invadiriam o Brasil, a colônia, né? Pois esses estavam interessados no comércio do Brasil, no comércio que poderia haver. Então havia um problema com relação a Dom João. Dom João nessa época tinha 25 anos, sua mãe estava doente, tá? A rainha, a mãe, estava doente, então ele assumiu a regência do trono enquanto a mãe se recuperava. A mãe, Dona Maria I, era considerada Dona Maria a louca, ela estava com demência, sofrendo de grande depressão, muito complicada a situação de saúde da rainha, ela não tinha capacidade política, capacidade de saúde mental para resolver esse conflito, né? Esta guerra que Portugal estava por enfrentar. Temos aqui essa condição onde Napoleão impõe o bloqueio continental, o bloqueio continental a Portugal, e a Inglaterra, porque tem interesses em manter o seu controle econômico na Europa, e vai cobrar de Dom João que ele se mantenha aliado da Inglaterra. Isso significa que, se não ficasse com a Inglaterra, aliado à a Inglaterra iria colocar seus navios na direção da colônia. Não era somente a colônia que fica na América do Sul, mas também outras colônias que estavam na África, que pertenciam ao reino português, estavam sob ameaça. A segunda opção que Dom João tinha é que, se ele não fizesse, não acatasse o bloqueio continental, os franceses invadiriam Portugal. Notem que a pequena Portugal está em condições muito difíceis. Se ficar com os ingleses, tem a invasão francesa. Se ficar com os franceses, tem a interferência inglesa nos seus negócios. E Portugal já vinha há muito tempo considerando a sua fragilidade. Estava numa fase muito difícil economicamente, politicamente, militarmente. O reino português não era um reino muito forte do ponto de vista militar para sustentar uma guerra contra a Inglaterra ou contra a França. Não era um bom momento para Dom João tocar esse problema. A solução de Dom João foi ficar com os aliados ingleses e transferir a corte portuguesa para a colônia. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês de uma coisa, turma. Quando a gente fala aqui que Dom João resolveu sair em fuga de Portugal com toda a corte, você tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, não existe na história dos reinos que a gente conhece uma situação como essa. É completamente inusitado. Por outro lado, esse pensamento de levar a corte e estabelecer um domínio mais consistente na colônia portuguesa, que seria aqui na América do Sul, para os portugueses, isso era uma cogitação, vamos dizer assim, possível. Já se falava nisso. Imagine, a situação econômica de Portugal já era difícil, né? E na colônia portuguesa, que seria o Brasil, e ouro e diamante já era uma mercadoria de muita importância para Portugal. Outra mercadoria também que se explorava aqui, sendo aqui um quintal de Portugal, era o açúcar, o algodão, a carne de charque, o tabaco, a madeira. Então, o território, a colônia, tinha muito mais peso, economicamente falando, do que a própria Portugal. Do ponto de vista do país, havia muito pouca coisa que Portugal podia fazer por ela mesma para sustentar a sua corte. Vocês devem entender o que eu quero dizer aqui, né? As condições financeiras, a capacidade de gerar recursos financeiros para a corte era mais propício no Brasil, colônia, do que a própria Portugal. Então, a decisão de Dom João não é uma decisão apenas fuga, pura e simplesmente. Trata-se também de uma estratégia econômica que Dom João criou ali, junto com a corte, para sair. Só que
As condições de saída é que não são boas, né? As condições de saída são mais precárias. Aqui estamos falando de uma fuga. Estamos falando de uma fuga. Transferir toda a corte portuguesa para o Brasil da noite para o dia. Você imagine a situação de você acordar amanhã e descobrir que todos os seus dirigentes, o presidente da República, os ministros, os juízes, todas as pessoas que governam o país, pegaram os navios aqui e bateram em fuga do território, deixando a sociedade sem governo. Imagine a situação para os portugueses, população de maneira geral. Foi um golpe, né? Foi da noite para o dia, foi uma saída às pressas, porque havia notícia de que a invasão francesa estava por um triz, era um momento de sair, e foi uma saída atabalhoada mesmo. Essa saída foi tão às pressas que as tropas francesas chegou no dia seguinte. As tropas francesas conseguiram ver de longe os barcos em fuga de Portugal, os barcos da corte portuguesa. Eles saíram em 1807, em novembro de 1807, Dom João com toda a família, a corte, eles partiram e vieram com a corte. A corte foi composta de 15 mil pessoas, aproximadamente, e vieram em 14 navios trazendo suas riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte, tudo. Ficou para trás, levaram nos navios o que deu para levar. Esse é o problema. Colocaram da noite para o dia o que puderam carregar. Tá? Deixaram para trás a prataria das igrejas, deixaram para trás também 60 mil livros que pertenciam à Biblioteca Real. E essa prataria que a igreja deixou para trás, ela foi confiscada pelas tropas napoleônicas, ela foi derretida e se apropriaram dessa prataria as tropas napoleônicas. Os livros ficaram lá até que, quando se consolidou uma condição de paz mais tranquila, o Dom João mandou buscar esses livros. Foram 60 mil volumes que trouxeram para o Brasil em 3 viagens consecutivas. Pra vocês perceberem que essa fuga foi muito difícil, muito complicada. Olha, a população de Portugal ficou sem governo. Então você deve imaginar assim, então as pessoas se entregaram, basicamente aconteceu isso, todos os portugueses se entregaram em paz. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, era uma guerra. Com a chegada dos franceses lá, não havia uma administração, né, um controle político da corte, né, houve uma fuga. Em primeiro momento, os franceses conseguiram impor o seu controle político, militar em Lisboa, tudo mais, mas com o passar do tempo, o que a gente vai perceber é que há uma movimentação da população portuguesa. Haverá motins, haverá movimentos de rebelião, de insurreição, especialmente quando os franceses colocaram sua bandeira nos vilarejos de Portugal, e isso instigou os portugueses a lutarem pelo território. E então se formou milícias militares, pequenas milícias, grupos armados para tentar impedir o domínio napoleônico nas terras de Portugal. Junto com os homens comuns também, os religiosos, padres, bispos que estavam na administração da igreja, que ficaram evidentemente, os que ficaram em Portugal, e iniciaram um movimento de resistência. E aí nós vamos ver aí muitos portugueses heróis lutando contra o domínio francês no território. Ao longo dos meses que se seguiram, ao longo do mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, durante o ano de 1808, esses movimentos de resistência contra a presença francesa em Portugal ganhou a adesão do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra, até porque a Inglaterra era aliada de Portugal. Alguns meses mais tarde, quando as tropas inglesas chegaram a Portugal porque havia também outros movimentos acontecendo na Europa contra o domínio francês, e a ocupação dos ingleses naquelas terras, a chegada dos ingleses naquela terra, favorecia
o Reino Unido ao enfrentamento contra a França. Então, Portugal passou a ser um ponto estratégico para o desembarque das tropas inglesas. Então, o Reino Unido ajudou muito os rebelados, né? Os rebelados, os insurracionistas, os que promoveram a resistência, fornecendo armas, fornecendo munição, alimentos, logística de guerra. Houve nesse momento aí, durante essa história, durante o ano de 1808, uma adesão, uma aliança política mesmo, de fato, não só política, mas de fato, né, das milícias, dos grupos armados portugueses com os militares enviados do Reino Unido para enfrentamento do Império Napoleônico. Volto para vocês aqui no mapa para vocês perceberem o que eu quero dizer para vocês aqui quando eu falo da presença inglesa no território português. Observem nesse mapa que o bloqueio continental está aqui. Concordam comigo? Isso está aqui. Os navios ingleses não podem, de maneira nenhuma, desembarcar em local nenhum, porque aqui há comando do Império Napoleônico e seus aliados para impedir a presença dos ingleses no continente. Então, Portugal passa a ser uma porta de entrada dos navios ingleses para o combate contra a França. Aqui na Espanha já existe um movimento de resistência da presença francesa nestas terras. Há insurreições também. A população espanhola está lutando contra as tropas francesas aqui nesse território. A chegada dos ingleses através de Portugal é no sentido de que aqui se fortalece uma resistência para desobstruir. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que a aliança entre Portugal e Inglaterra vai estabelecer as primeiras batalhas que vai levar à derrota de Napoleão Bonaparte na Europa. Esta condição da presença inglesa aliada ao movimento de resistência português e ao movimento de resistência espanhol e outros povos ali da região do continente europeu vai favorecer a queda do Império Napoleônico nesse período entre 1808 e 1815, que é quando nós vamos ver o final do Império Napoleônico. Então, enfim, souberam impor os ingleses e os portugueses, tá, sem vacilação, o controle do território, o controle daquela região, favorecendo, então, como eu disse agora há pouco, a presença inglesa no continente europeu, fazendo resistência ao domínio napoleônico até então. Voltando ao assunto da viagem de Dom João, aqui nós vamos perceber o seguinte: foi uma viagem muito difícil. A gente tem que levar em consideração que Dom João saiu de lá, de Portugal, em novembro de 1807, chegou somente ao Brasil, em Salvador, em 1808, em janeiro de 1808. Uma viagem difícil. A gente tem que levar em consideração algumas situações aqui que nos fogem, né? Porque quando falamos de uma viagem de navio, de embarcações, a gente pensa que é aquela viagem confortável. Não, não foi isso não. Uma viagem difícil. As embarcações naquela época não tinham ar-condicionado. As embarcações naquele período não tinham freezer para conservação dos alimentos. Também não havia ventilação. A comida estragava em pouco tempo. A água apodrecia em 2 semanas. Havia também doenças como escorbuto. O escorbuto, para quem não sabe, é uma doença que provém da falta de vitamina C. Essa doença provoca nas pessoas a irritabilidade da pele, provoca hemorragia na gengiva, ela provoca infecção, ela leva a pessoa à morte. É muito comum esse tipo de doença, sem falar nas baratas que conviviam nessas embarcações, as condições insalubres também, havia também piolhos que as pessoas pegavam. Vamos combinar aqui, turma. As mulheres
que embarcaram de Portugal usavam aquelas perucas grandes, aquelas perucas receberam por baixo daquelas perucas receberam os piolhos que estavam nas embarcações. As mulheres tiveram que zerar o cabelo, cortar o cabelo zerado, para os piolhos não atormentarem as cabeleiras das mulheres, né? A higienização era nenhuma, não tinha banheiro, não havia banheiro nessas embarcações. O que existia nas embarcações eram chamadas croacas, que eram uns buracos que tinham nas muralhas dos barcos, né? Das caravelas, das embarcações, e por aquelas croacas, aqueles buracos, as pessoas faziam as necessidades básicas. Então, era muito complicado, né? E a higienização era feita de maneira muito precária, né? com água do mar. Então, você imagine a condição de viagem que passaram aquelas mulheres, que passaram as crianças, que passaram os homens que não estavam acostumados a viver embarcados, né? Uma coisa são os marinheiros que vivem nessas condições, sabem, estão acostumados, apesar da insalubridade e dificuldade. Os marinheiros têm uma certa familiaridade com essas coisas, mas a população de maneira geral, a corte de maneira geral, as mulheres, cheias de outras educações, não tinham. Então foi muito difícil. Dom João passa por Salvador, porque Salvador é a segunda maior província da colônia. Isso tem a sua importância. Também Salvador andava meio aborrecido com a corte, Dom João sabia disso. Então, quando houve a descoberta do ouro e do diamante no Brasil, para facilitar o comércio dessa matéria, desse material, dessa matéria-prima, Dom João transferiu a capital para o Rio de Janeiro, por ser mais fácil a operação, né? E o controle dessa produção de ouro, diamantes. Então, Salvador andava aborrecido com a corte, porque havia perdido seu prestígio. Então, Dom João passa de maneira estratégica mesmo, para ganhar, afagar os baianos, né? Dar aos baianos aquela importância que tinha. Na Bahia havia muito boato de que a corte viria para o Brasil, porque as comunicações na época eram muito ruins, né? Uma notícia acontecida em Portugal chegava ao Brasil 3 meses depois, como eu já disse a vocês, né? As viagens eram demoradas. Então, a notícia de que a corte estava vindo ao Brasil era um boato. A chegada da corte ali foi uma grande surpresa para a comunidade que estava ali reunida e participando da política local. Então, isso é importante, no sentido de que a Bahia tinha seu peso. Na Bahia também havia outras situações em que Dom João tinha informação. Por exemplo, lá em 1798, alguns anos antes, houve uma revolta importante chamada Conjuração Baiana, que era a revolta que é conhecida popularmente como a Revolta dos Alfaiates. Naquele movimento, a Bahia queria se desvencilhar do controle de Portugal, havia um movimento de se emancipar o território, né, a Bahia, e Bahia se transformar num país independente de Portugal. Então, o ambiente na Bahia, com relação à corte, não era essas coisas, né? Dom João chega ali e ele faz um protocolo político importante, ele demarca uma posição política no local, e isso porque ele quer a adesão das principais províncias. Dom João, aos 25 anos, já mostrava uma inteligência importante para governar Portugal. E ele faz o papel dele como príncipe regente, representando a rainha, né? E faz cumpre seu protocolo político junto àquela província. Logo de pronto, o que ele vai fazer é abrir os portos do Brasil aos países amigos. Ele baixa um decreto, como vocês podem perceber aqui, né? Um documento, uma carta régia, do qual ele abre os portos às nações amigas. E isso é importante porque isso estabelece uma divisão de águas do ponto de vista político e comercial. Essa abertura dos portos às nações amigas vai favorecer diretamente a Inglaterra. Mas vai perguntar, professor, por que a Inglaterra vai se beneficiar disso?
Porque Portugal é aliado da Inglaterra. A Inglaterra não só dá suporte político ao reino português no território português, deixado para trás pela corte, como também garantiu a escolta militar da corte portuguesa ao Brasil. As caravelas que vieram de Portugal, elas vieram escoltadas por navios ingleses, navios militares ingleses, pela marinha inglesa. Então, por que isso? Porque havia um medo de que as tropas napoleônicas embarcadas pudessem interceptar os barcos à corte portuguesa no caminho até a colônia. Então, a Inglaterra fez essa escolta militar, vamos dizer assim, para a corte portuguesa. Então, do ponto de vista político, a Inglaterra é a nação amiga que Portugal enxerga nesse contexto. De acordo com esse decreto, os produtos britânicos poderiam entrar no Brasil com as taxas alfandegárias de 15%. A incidência dos impostos sobre os produtos de outros países era de 24%. Notem que as mercadorias que entravam no Brasil para comércio, a Inglaterra pagava de imposto à corte portuguesa 15%, enquanto qualquer outro país quisesse vender para o Brasil, pagaria 24% de impostos. Aqui eu paro para tentar explicar para você o que significa isto, o que é este acordo. Notem o seguinte, isso é importante. Nós temos aí a quebra do monopólio mercantil de Portugal com relação à colônia. É o chamado quebra do pacto colonial. Como funcionava antes, professor? Funcionava assim. A colônia era obrigada a vender exclusivamente para a sua metrópole. No caso, nós temos aqui o Brasil, colônia, e a metrópole, Portugal. Então, tudo que era produzido aqui no Brasil tinha que ser vendido somente para Portugal. Tudo o quê? Tudo o quê? Tudo como, por exemplo, carne de charque, couro de boi curtido, tabaco, algodão, madeira, açúcar, cachaça, a cachaça que era o matéria-prima para fazer negócio de compra de escravos na África, o ouro, o diamante, tudo isso era vendido exclusivamente para Portugal. E Portugal vendia exclusivamente para os colonos aqui o que Portugal entendia necessário. Comprava da Inglaterra e vendia aos colonos. Claro, todas as vezes que você faz uma operação como essa, você tem, evidentemente, o lucro. A coroa portuguesa lucrava quando comprava diretamente da colônia a preços que ela impunha, porque se os colonos eram obrigados a vender somente para Portugal, então os preços das mercadorias eram impostos pela própria coroa portuguesa, porque não tinha como vender a não ser para Portugal. Então, os comerciantes daqui tinham que aceitar os preços impostos pela metrópole. O mesmo acontecia quando as mercadorias importadas chegavam à colônia, né? As mercadorias importadas chegavam à colônia pelos preços e pelas taxas que Portugal impunha aos colonos. Então, esta dinâmica comercial vai desaparecer. A quebra do monopólio, né? Não é mais assim. Agora os colonos não estão mais obrigados a vender somente para Portugal. O pacto colonial está quebrado. Agora a colônia pode vender para qualquer outro país. Mas nações que pertenciam às nações amigas de Portugal. Então, a única nação amiga que pertencia ao grupo era a Inglaterra. Também a Holanda negociava com Portugal. É um país amigo, outros países também. Mas o nosso foco de discussão aqui é exatamente a Inglaterra. Então, quando a Inglaterra traz seus produtos para o Brasil, para a colônia portuguesa, que é o Brasil,
vai entrar a mercadoria com um imposto de 15%. Como é isso? A mercadoria chega na colônia. Vai ser cobrado na alfândega uma taxa, um imposto, para que o inglês venda o seu produto para o colono português. O comerciante inglês vai pagar uma taxa, um imposto de 15% sobre a mercadoria que ele está colocando aqui na colônia. 15%. Então, se a mercadoria custa R$1 para o empresário inglês, para o comerciante inglês, ele vai pagar sobre esse valor de R$1, 15%. Vai pagar 15 centavos sobre aquele produto. É uma unidade. Mas se você pensar que vai entrar 1 milhão, né? vai entrar em mercadorias 1 milhão, então 150 mil ficaria para a corte. Tá? Vamos fazer conta de porcentagem? Olha a matemática, olha a matemática. Não é pouco, é bastante, porque não estamos falando de unidade, estamos falando de quantidade. Quantidade em tudo que você possa pensar em termos de mercadorias. Então, os comerciantes ingleses vão pagar 15%. Aqui não foi dito no nosso documento, mas é bom que você saiba que as mercadorias que eram produzidas pelos portugueses sofriam uma taxa de 16%, 1% a mais. Até nisto a Inglaterra leva vantagem. As taxas de importação de produtos portugueses na colônia custava 16% de taxa, enquanto os ingleses pagavam 15%. E qualquer outro país que tentasse colocar mercadorias estrangeiras aqui na colônia pagaria 24%. Bem mais, muito mais caro. Tá? Quase 10% a mais sobre as mercadorias. Então, o produto estrangeiro na colônia ficava muito mais caro quando não se tratava de produto inglês ou de produto português. Tudo que vinha de fora era inglês ou era português. O resto, para entrar, tinha que pagar pau, tinha que pagar bastante caro. Uma pergunta que você vai fazer é o seguinte: professor, mas que produtos são esses que os ingleses vão vender para os colonos? De tudo, meu querido, de tudo. De tudo. Vai ser vendido tecido de algodão, cordas, pregos, martelos, fivelas para arreios de bois, de cavalo, ferramentas de maneira geral, patins de gelo. Você acredita que até patins foi vendido? Traziam para o Brasil? Cobertores de lã, produtos em lã, material que nós nem usamos. Coisas que nós nem usamos. Os ingleses trouxeram coisas que os colonos nem usariam, porque aqui no Brasil não faz frio ao ponto de você usar casacos de lã, especialmente se você considerar que é Rio de Janeiro, né, que é o outro local onde se desembarcou muita mercadoria inglesa, no Rio de Janeiro, mesmo na Bahia, né, nos portos onde havia comércio marítimo entre Inglaterra e Portugal. Patim de gelo, nem cai neve aqui na região, até isso chegou. Você vê como a coisa andou aqui na região, né? E tudo isso porque a Inglaterra estava passando por uma revolução industrial, você deve já ter estudado um pouco sobre isso, né? Com certeza. E essa revolução industrial vai fazer com que a Inglaterra tenha um crescimento muito grande do ponto de vista industrial, e o excedente de produção, né, tinha que encontrar onde vendesse. Então a colônia portuguesa, né, os colonos que viviam aqui no Brasil, receberam uma grande quantidade de material inglês neste período. Observem as principais consequências da abertura dos portos às nações amigas. O decreto faz descontinuar o chamado Pacto Colonial, que eu já expliquei para vocês, né, que até então só permitiu o comércio entre colônia, Brasil e a metrópole Portugal. Portanto, possibilitou aí a quebra do monopólio, como eu expliquei a vocês agora há pouco. Né? Com relação a isso, as vantagens que foram dadas aos comerciantes britânicos no comércio com o Brasil fizeram aumentar a dependência que Portugal tem com relação à Grã-Bretanha. Tá? Outra situação que vai acontecer em favor dos ingleses é que os produtos britânicos, né, dificultou também o crescimento industrial aqui na colônia. Ora, se você considerar que esses produtos estão chegando de maneira importada e há o interesse inglês
de que a indústria no Brasil não prolifere, então a gente tem um quadro de atraso industrial, porque para os britânicos não era uma boa que houvesse um crescimento industrial aqui. Havendo crescimento industrial, cria-se a chamada concorrência industrial, e para isso os ingleses nesse sentido os ingleses não estavam dispostos. Outra situação também é a entrada dos diversos produtos que eu já citei a vocês, né? Como tecidos, algodão, pregos, martelos, ferramentaria de maneira geral, enfim, muita coisa aconteceu com essa mudança em razão do final do Pacto Colonial. E assim, gente, vamos ficando por aqui. Eu não contei tudo ainda da transição histórica do Brasil colônia para o Brasil independente, por esse divisor de águas, né, que é a vinda da família real portuguesa, né, o fatão, né, o grande fato que vai ajudar o Brasil a se transformar num país independente como é hoje. Maravilha, turma? Vamos juntos! Até a próxima!